quarta-feira você faz parte. Aqui na Forg FM das 14 às 15, a voz que ecoa, que nunca se omite. Convida artistas, a troca é real, bate-papo sincero é original. Papo Aquilo, vem com a gente, cultura na mesa, papo consciente, na tida do trap, o flow é potente, arte e cultura de mente pra mente. Papo Aquilo, vem com a gente, cultura na mesa, papo consciente, na tida do trap, o flow é potente, arte e cultura de mente pra mente. Vibe do som conecta geral, no Papo Aquilo, o espaço é plural, vem na frequência, sente a batida, cultura em alto, sintoniza a vida. Papo Aquilo, vem com a gente, cultura na mesa, papo consciente, na tida do trap, o flow é potente, arte e cultura de mente pra mente. Vem com a gente, cultura na mesa, papo consciente, na tida do trap, o flow é potente, arte e cultura de mente pra mente. Dani B é a voz da cultura, toda quarta na Forg, a troca é pura. Papo Aquilo, esse é o tema, trap na batida, encerra o esquema. Papo Aquilo, tema oficial. Meu Papo Aquilo, aperta o play, vem curtir o estilo. Dani B na cena, né, cultura e arte. Toda quarta-feira você faz parte. Aqui na Forg FM das 14 às 15, a voz que ecoa, que nunca se omite. Convida artistas, a troca é real, bate-papo sincero é original. Papo Aquilo, vem com a gente, cultura na mesa, papo consciente, na tida do trap, o flow é potente, arte e cultura de mente pra mente. Papo Aquilo, vem com a gente, cultura na mesa, papo consciente, na tida do trap, o flow é potente, arte e cultura de mente pra mente. Vibe do som conecta geral, no Papo Aquilo, o espaço é plural, vem na frequência, sente a batida, cultura em alto, sintoniza a vida. Papo Aquilo, vem com a gente, cultura na mesa, papo consciente, na tida do trap, o flow é potente. Boa tarde, é isso aí, então está no ar mais um Papo Aquilo Podcast, diretamente aqui da Forg FM, com a apresentação do humilde apresentador que vos fala, Dani B. Convido você a ficar conosco aí até às 15 horas, curtindo um papo de peso, um Papo Aquilo. Esse é o primeiro programa depois das férias, né, da universidade, voltando, né, já com tudo, todo mundo correndo no seu corre acadêmico. E estamos aí com o nosso primeiro programa. Quero também agradecer ao nosso querido Jussiano, o coreógrafo que esteve aqui no programa passado. Foi muito legal bater um papo com ele. Quero agradecer por ter tirado um tempo do seu dia, né? Meu cancelinho, Fernanda, faz favor, o troféu aqui, faz favor, que nos deixou aqui uma lembrancinha. Tu viu aqui? Agora eu já estou falando com as minhas convidadas, né? Que é o troféu de dança que ele ganhou lá num dos concursos mais conceituados de dança do Sul. Deixou aqui com nós, eu quero agradecer por ele ter tirado aí uns minutos do seu tempo para bater um papo conosco aqui. Bom, também quero pedir humildemente que você vá na nossa página no Instagram e nos siga lá para ver lá também a nossa lista de convidados que passarão aqui pela nossa bancada. O programa de hoje, ele também é em homenagem ao Dia do Professor, que foi ontem. E a gente hoje, nada mais, nada menos, a gente traz aqui na nossa bancada professoras, né? Pessoas que dedicam a sua vida a ensinar. Então, eu quero agradecer mais uma vez ao Jussiano e quero dizer para vocês também que sigam o nosso canal, no canal Oficial Forg, lá o nosso programa, no nosso playlist Papo Aquilo. Todos os episódios estão lá, quem não teve a oportunidade de ver ao vivo, vá lá, veja, curta, compartilhe, comente, inscreva-se no canal da universidade, que é muito legal para nos dar um feedback do que está rolando, que você gosta, quem você quer aqui, com sugestões de personalidades, artistas, pessoas que vocês querem ver aqui na nossa bancada. Bom, hoje eu estou recebendo aqui uma docente, que é diretora da escola CAIC, que fica aqui dentro do campus da universidade também, e a nossa querida Sandra Lee, que foi o nosso episódio número 1, retornando agora aqui. Eu queria que a Fernanda se apresentasse, e depois eu passo a palavra para a Sandra Lee. Uhum. Tudo bom, Fernanda? Tudo bem, Dani. É um grande prazer fazer parte dessa mesa, né? E conversar um pouquinho. Adorei assim a receptividade artística do espaço, né? Visual. Dá vontade de já sentar, pegar um livro e ler. Tem coisas do Alisson Afonso. Conhece o Alisson Afonso aí? Conheço. O Alisson, um grande artista. Deu aula também de desenho para minha filha, né? Grande Alisson. Então admiro muito o Alisson. Né, tem as produções dele aqui, também dá vontade de sentar e começar a folhear aqui os livros que estão aqui. Então, um grande prazer estar aqui junto com a Sandra, né, pessoa especial que conheci esse ano, né, tive a honra de conhecer esse ano, da comunidade que a gente atende ali no nosso CAIC, né, escritora, né, uma mulher negra de presença, né,
Então, uma história muito bonita, né? É um grande prazer estar aqui na mesa junto com a Sandra. Eu sou a Fernanda, como tu já disse, Dani, e eu sou assistente social de formação. Já me formei há alguns anos, estou há 16 anos atuando na extensão da universidade, sou formada em serviço social, tenho mestrado e doutorado em política social e direitos humanos, mas atuo na educação desde quando me conheço por gente, né? Desde a época que fiz o magistério até os dias de hoje, né? Trabalhando ali na direção do nosso Centro de Atenção Integral Criança e Adolescente, onde eu tenho a minha história, né? Onde a minha história é com a comunidade da Zona Oeste, né? A minha constituição enquanto profissional, como pessoa, foi se formando nesses últimos anos, né? Então, já a gente vai saber da tua história. E aqui ao meu lado, a nossa patrona aqui também do Papo Aquilo, ela que inaugurou nosso programa de número 1, né? Então, ela também é uma colaboradora aqui do Papo Aquilo no nosso playlist de convidados. A minha querida Sandra Lee, que é a inspiração de todos os tempos, eu gosto muito, amo a Sandra Lee, e está sempre junto na batalha, na questão acadêmica, na universidade, nas questões a qual permeiam todo o universo artístico da Sandra Lee. E, mais uma vez, é com muito amor e carinho que eu recebo aqui a Sandra Lee. Tudo bom, Sandra? Tudo bem, Dani. Retornando, né? Olha lá, começa sempre assim, bem fraquinho. Retornando de uma forma muito assim, carinhosa, né? Achando que muitas vezes as coisas que vocês dizem são muito grandes, a meu respeito. Mas eu, Sandra Lee, dos Santos Ribeiro, sou docente, né? E agora, estando doutoranda na FURG, em letras, a gente vai se deparando com situações muito importantes, porque eu faço parte de uma comunidade que muitas vezes não tem acesso a alguns espaços, né? Eu moro ali na Castelo Branco 2, que é considerada uma favela, pertencente à zona oeste da cidade, né? E eu fico muito contente quando consigo ultrapassar os muros da FURG, né, com algumas propostas, e que elas também possam reverberar dentro da comunidade, né? Eu tenho muito respeito pela comunidade. E tenho tanto respeito pela comunidade que vou te dizer assim, ó, eu não costumo falar para ninguém que eu estou doutoranda, porque isso não faz diferença quando eu estou conversando com meu vizinho, que às vezes mal tem um ensino fundamental, e a gente conversa de igual para igual, e é muito bacana isso, porque muitas vezes os títulos, que nem é tudo isso, né, afastam e calam as pessoas. Então, não costumo ficar elencando, sabe? Eu tenho licenciatura em artes visuais, tenho mestrado em educação ambiental, e agora concluindo o doutorado em letras, mas isso não me faz diferente do pessoal com quem eu lido todos os dias, na padaria, no açougue, na feira livre aos domingos, que eu amo, e as nossas brigas são as mesmas, né? Pela limpeza da rua, pelo plantio de árvores, né? Pelo conforto, e eu penso que é isso aí. Talvez seja por isso que vocês me veem desta forma, né? Que muitas vezes eu não me vejo assim, né? Quando as pessoas me dizem, senhora, tu é artista e coisa e tal, eu digo, só vejo coisas. Só vejo coisas. Tu é escritora, eu só escrevo coisas. Depois a gente vê essas coisas de artista e escritora por conta de vocês. Mas inspira muita gente, inclusive a minha pessoa. Mas quando eu falo também, não é só no lado artístico, né? No lado pessoa que tu é. Tu é uma pessoa que, sabe, chega junto, fomenta a cultura, fomenta a informação, né? Etnias negras e tudo mais. Todas essas questões que tu trabalha dentro da tua epopeia artística, vamos dizer assim, tudo que tu fez aí na vida, sabe, me incentiva muito. Tu lembra, né, quando a gente se conheceu, fiquei louco ali quando eu te vi no espaço em comum. Então, as coisas são assim, tem pessoas que vêm para inspirar, né, para ajudar os outros, para colorir a visão dos outros, e tu é uma pessoa que sabe, tudo que eu falo é de coração mesmo.
Bom, agora voltando aqui para a Fernanda. Fernanda, eu queria te conhecer, eu queria saber, vamos começar pelo início, né? Quem é a Fernanda? Quem é a A origem da Fernanda? Fernanda. A origem da Fernanda, bueno, uma guria, né, que tem as suas raízes da colônia, né, do interior de Canguçu. Toda a minha família do interior de Canguçu eram colonos, né, e acabaram saindo de lá pelas dificuldades, né, em conseguir sobreviver plantando, né, continuar a sua vida sobreviver plantando, de forma, né, que pudessem continuar plantando. Como muitas famílias, né, a minha avó morreu muito cedo, grávida, e todos os filhos foram doados, né, então eram 7 irmãos, foram se espalhando, né, as irmãs todas, né, minhas tias foram todas se espalhando por aqui, por Rio Grande, por Pelotas, né, doados, né, isso, e cresci assim com a história, né, da negligência, da violência contra mulheres, contra meninas, né, eram, na maior parte, mulheres, né, as minhas tias, né, que acabaram sendo abandonadas, né, depois da morte da minha avó, e cresci sempre intrigada com isso, né, será que isso é uma história da minha família ou uma história das mulheres e meninas, né, e cresci assim, com a minha mãe, né, trabalhando e sem conseguir fazer nenhum ensino fundamental, e ela sempre dizendo, né, estuda, minha filha, que é a única coisa que eu posso te dar. Eu acho que essa frase, né, muitas Muito meninas da recorrente. periferia, né, já escutaram. Eu era uma menina da periferia, né, de Pelotas. A minha mãe sobrevivia ali com um salário, né, a gente me criou sozinha, né, boa parte do tempo, assim, né, depois, sim, ela casou de novo. E eu cresci me questionando sobre abandono, sobre negligência, sobre pobreza, e acabei fazendo o serviço social, né? Com uma bolsa, na época consegui uma bolsa na Universidade Católica, então estudei toda a minha vida com bolsa, né, do governo. Fui uma das contempladas, né, das primeiras bolsas lá do governo Lula, né, onde ele comprava, então, na época eu me lembro que eu já estava no movimento estudantil, a gente brigava porque a gente não queria que o governo comprasse, né, vagas em universidades privadas, mas que criasse, né, o curso de serviço social, né, o qual me formei, em uma universidade pública, né, eu me lembro que era uma das brigas do movimento estudantil, né, na época. E fui para a faculdade, né, eu fui a primeira menina, né, a primeira pessoa, posso dizer, que teve possibilidade de ingressar num curso de graduação na minha família, né, então, eram pessoas, assim, né, pobres, que tinham vindo da colônia, né, e sem acesso à educação, né, com muita dificuldade de acesso à saúde também, né. Então, cresci, assim, nesse meio, me questionando muito, né, sobre a relação com as mulheres, né, por ver a série de situações de violência, né, na história da minha família e negligência, e me questionando muito sobre a questão do acesso, né, o acesso à educação, o acesso à saúde, né. Fui fazer o serviço social, me apaixonei, né, pela profissão, e em seguida acabei fazendo mestrado com bolsa, né, e senti muito a necessidade de conhecer o chão do serviço social, né? Eu não queria mais ler sobre a miserabilidade humana, eu queria estar junto com as pessoas, né? Eu tenho uma história de militância no movimento estudantil, depois passei pelo movimento sindical, né? E acho que fiz isso tudo, né? Porque a sala de aula não me bastava. Eu precisava, né, estar junto com outras pessoas, né, lutando por aquilo que eu acreditava, né, que era lutando contra essa desigualdade histórica que a gente tem no nosso país, né. Então, nesse movimento aí, conheci muita gente e acho que foi a minha sala de aula maior, né. E hoje eu tenho muito orgulho, assim, de poder, enquanto assistente social, trabalhar com a Zona Oeste, com a comunidade da Zona Oeste. Eu tenho muito orgulho, sou muito feliz, né, onde eu atuo, porque todos os dias eu encontro, né, a comunidade da Zona Oeste, todos os dias eu lembro da minha história, né, lembro da história de várias outras pessoas, né, que eu conheci também, né, na minha caminhada, né, enquanto criança, depois enquanto adolescente, né.
E eu me sinto, trabalhando no CAIC, né, nesses 16 anos, parte dessa luta, né, da comunidade, né, que nem disse a Sandra, né, para que tenha um saneamento, para que tenha transporte, para que tenha acesso à educação, para que tenha acesso à saúde, né, para que tenha direito à inclusão, né. Claro que a gente às vezes se sente pequenininho, né, nessa luta, mas eu acho que eu venho junto com outras tantas pessoas buscando contribuir nesse processo, né? Vou tentar te direcionar desde a tua caminhada lá do início, quando, né, tu voltou, o teu foco, bom, é para isso que eu quero ir e tal. As coisas como eram na tua época, quando tu te formou e tu começou essa caminhada, o que melhorou de lá para cá na tua visão? Que melhorou, a gente passou por fases dentro do contexto econômico, político, social. De melhora no geral, assim, para as comunidades, para as pessoas carentes, para as pessoas que procuram assistencialismo e tal, e o que tu prestava, com quem tu trabalhava, assim, dentro do teu âmbito de atividades e tal, que tu fazia, o que melhorou, qual era a pendência que tinha naquele tempo, ainda existe, que não foi saneada, como que tu vê isso aí? Eu acho que eu tive a sorte não, né? Porque não é um milagre, né? Mas tive a oportunidade de entrar na faculdade em um momento que o nosso país estava tendo investimento em educação, né? Então, era uma das primeiras gestões ali do governo Lula, né? Várias universidades sendo abertas, várias vagas, né? Sendo possibilitadas para pessoas de baixa renda, né? Então, a gente via todas as profissões, né? Eu trabalhava no comércio na época que eu entrei na universidade privada, né? Então, tinha quem trabalhasse no comércio, tinha pessoas que trabalhavam, né, como empregadas domésticas, né? Então, aquele momento, para mim, foi, acho que para mim, para todos nós, né, um momento histórico que a gente viu, né, a classe trabalhadora, né, as pessoas de baixa renda podendo ter acesso à educação. Então, para mim, ali, né, pensando na história da minha Constituição, né, quanto sujeito, quanto parte da periferia, né, eu acho que ali foi o ápice, ali foi o momento que eu criei muita esperança de que era possível, né, um processo de transformação, né? Talvez não aquela revolução que a gente queria no movimento estudantil, mas que era possível microtransformações, né? Depois, infelizmente, a gente passou por uma fase no nosso país, né, no governo Bolsonaro, muito triste, né? Onde teve congelamento de gastos, né, ou melhor, de investimentos em políticas sociais, né, onde houve uma série de negligência contra a vida das pessoas, né, atrocidades, né, contra o processo democrático, né, e hoje estou fazendo aqui pulando vários momentos aí da história, né? Mas numa síntese, numa conversa tranquila aqui entre nós. E hoje eu acho que a gente vê assim, a gente está retomando a esperança, ainda com muitas limitações, com muitos impasses, né? A gente ainda tem a verba da educação, né, atingida drasticamente. A gente está vendo a consequência nas universidades, né? A gente está vendo o condicionamento de investimento na educação pública a partir de índices, né? Então, a gente vem acompanhando algumas situações, né, de impasse que são históricas no que se refere a investimento em política social. Entretanto, né, dizem os dados que a miserabilidade, a fome, né, a pobreza extrema e o desemprego, né, são dados que vêm sendo alterados, vêm sendo melhorados, vamos dizer assim, né? Mas a gente quer mais, né? A gente quer muito mais, né? Eu não quero ninguém desempregado, eu não quero idoso tendo que trabalhar, né, depois de estar aposentado porque não dá nem para comprar os remédios, né? Eu não quero mais essa fila do SUS, que a cada 2 anos a pessoa vai ter a chance de ter acesso ao especialista. A gente não quer mais isso, né? A gente não quer mais ninguém morrendo de fome. A gente não quer mais extrema pobreza e nem pobreza. A gente quer uma vida digna para todas as pessoas, acesso à educação, à saúde, à cultura, né?
e acho que ainda estamos longe disso, né? Podemos estar caminhando, mas ainda estamos longe. Eu concordo com tudo. A gente quer mais, muito mais. Se tu, Sandra, tem alguma coisa a acrescentar no que ela falou a esse respeito? Pois então, o que eu te digo, né? Eu venho de uma família também de condições difíceis, né? Eu sou da periferia de Porto Alegre, da Vila Bom Jesus, onde nós não tínhamos água encanada nem luz elétrica. E recebíamos água uma vez ao mês, que vinha da pipa da prefeitura, e tínhamos um recipiente que era para água da casa e água para consumo para alimento. Quando faltava água, a gente carregava da pena que ficava atrás da escola, onde eu cursei até o 5º ano, a Escola Antão de Farias. O que eu te digo a respeito disso? Quando a gente olha para trás e fica olhando aonde a gente chega, fica sempre pensando como a gente chega. Porque a minha família, meu pai bondrasto, que eu chamo assim, meu padrasto, completamente analfabeto. Minha mãe nunca cursou uma escola, mas ela dizia exatamente, estuda, que é o melhor caminho, né? Então, uma das primeiras coisas que a mãe fez, depois que, no período, a gente fazia exame de admissão para entrar no ginásio, e eu frequentava o ginásio da Vila Jardim, que era ao lado do Bom Jesus, né? E a mãe não gostava do ambiente. E aí ela resolveu de fazer uma coisa. Ela resolveu de me inscrever para uma seleção no Instituto de Educação Flores da Cunha, tá? Que praticamente era um vestibular. Então, para cursar lá no ginásio. E eu fui, gente. E eu fui. Quase morri quando eu cheguei em frente ao Instituto de Educação. Praticamente pessoas de média e alta classe, né? Não me lembro de ter visto alguém negro. E eu quase morri, porque eu tive um problema muito sério de estômago, ataque dos nervos. E a mãe saiu para comprar coisas ali para eu tomar. E eu fiz a prova de matemática e de português com a cabeça deitada na classe. Não consegui levantar. E eu gosto de contar sobre essas coisas, porque eu não sei se a minha mãe tinha muita confiança em mim, né? Mas ela arriscou fazer isso. E também sobre o dia que nós fomos ver o resultado. Chegamos na secretaria e a moça da secretaria pegou uma longa lista. Naquele tempo, tudo era datilografado ou escrito à mão. E ela olhava lá nos últimos lugares. Não, eu acho que não, se enganou. E a minha mãe dizia assim, a senhora procura que o nome dela está aí. E ela dizia, não, eu acho que não, lá para os últimos lugares. Talvez tenha sido um dos primeiros, que agora olhando para trás, um dos primeiros momentos em que tu sofre racismo, mas tu não percebe. E não dá. E a mãe procura que ela está aí. E aí, lá pelas tantas, a moça resolveu de olhar no início da lista. E eu passei em 9º lugar, naquele povo de gente. Né? E lá nós tínhamos bolsa escolar, que nos dava tudo, livros, uniforme, calçados, tudo. Os livros, naquele tempo, eram mais respeitados, e nós precisávamos devolver ao final do ano, que passava para outras crianças, merenda, tudo, tínhamos um colégio excelente. Muito da minha base eu tenho naquela escola, acho que até já falei isso no outro programa, e penso assim, que mais pessoas precisam ter mais oportunidades. Principalmente dentro do campo da educação, né? Que a educação acha muito, os que elaboram os projetos, acham que a gente precisa saber português, matemática, inglês, né? Que é uma língua colonizadora, e a gente não precisa de filosofia, de literatura, das artes. Pois é justamente na filosofia, na literatura e nas artes onde as pessoas se descobrem
onde as pessoas se libertam, né? E esses tempos, principalmente dentro das escolas, os períodos de filosofia e de literatura, eles estão sendo praticamente abolidos. A educação física, né? É outro espaço. E creio que a gente precisa disso. Acredito demais quando eu olho para a rua, né? E ontem eu até fotografei num outro lugar, meninos brincando de soltar pipa. A gente não via mais isso, pelo amor de Deus. Tá? Meninos jogando domingo aquelas a pelada, como a gente falava, né? Pé descalço, a bola rolando lá, que geralmente era bola feita de meia, como faziam meus filhos, né? A gente não vê mais isso. A gente vê as crianças com o celular na mão. O efeito da tecnologia. Né? A gente vê as crianças com o celular na mão, com acesso a coisas que às vezes nem é para a idade deles, que eles têm acesso, mas que talvez naquele momento eles não tenham a real compreensão daquilo, né? E muita coisa sendo tolhida, né? Muita coisa não sendo incentivada a ser feito. Então, a gente precisa, sim, de muitas coisas, muitas políticas que nos levem a pensar que eu que lido muito com a questão da educação ambiental, sou briguenta, brigo muito na quadra onde eu moro, a gente não tem que jogar o lixo na rua, nem tem que jogar o lixo na esquina, nem fazer da esquina o lixão. A gente precisa plantar árvores, sabe? É isso. E penso aqui, na Castelo Branco, nós tivemos avanço na questão do calçamento, né? Minha rua aqui, tivemos avanço, tivemos o calçamento, não tem mais a poeira, não tem é só a metade da rua que ainda conserva aquele valetão, mas nós não temos outras coisas, do tipo a poesia. Nós tínhamos árvores onde as crianças subiam, brincavam, amarravam balanço. As próprias pessoas que tinham cavalos amarravam os cavalos, sentavam à sombra da árvore para tomar o chimarrão. E a questão dos cavalos na vila foi extinto? Como é que eles fizeram esse esquema dos cavalos? Não, temos muitos problemas. Eu acho que não se trabalha mais com o cavalo. Eu acho que ali ainda teremos problemas sérios, que enquanto não acontecer um acidente com vítimas, ninguém vai tomar providência. Tá? As pessoas amarram os cavalos com a corda que ultrapassa para o outro lado da rua. E esses dias já deu um problema que o cavalo levantou um automóvel, né, e virou de pata para cima. Ainda bem que não aconteceu nenhuma vítima, nem mesmo um animal, né? Porque eu penso que mais animal do que animal é quem amarra um bicho assim. Tá? E todas essas coisas, né? Eu penso que a gente precisa de muitas políticas, porque, por exemplo, agora, perto das eleições, nós tivemos nossa esquina limpa, colocada... Aqui, antes da senhora falar das eleições, do que a senhora quer nesse sentido, eu já vou puxar aqui alguma coisinha. Puxa. Por exemplo, a gente passou por um pleito agora, a gente tem a primeira mulher, né, na frente da administração pública no município de Rio Grande. Eu queria que você falasse sobre o que vocês esperam da Darlene na administração, o que ela pode fazer. Assim, vamos tentar ser só um pouco breve, que é para a gente andar com o assunto aqui e também chegar nas coisas que a gente tem que falar aqui. Mas, assim, uma opinião de vocês a esse respeito, o que vocês esperam da primeira mulher assim, na administração pública do município? Ainda bem que tu disse que tem que ser breve. Eu só tenho uma hora, a gente vai tentar falar um pouquinho de cada coisa. Bueno, além de ser mulher, assistente social, minha colega, né? Sim. Uma pessoa que admiro muito, que quando eu vim aqui para a FURG, ela estava na Pró-Reitoria de Extensão e tinha ações assim que a gente admirava. Darlene Pereira. Darlene Torrada Pereira, né? Então, incentivava muitos processos participativos dentro da Pró-Reitoria de Extensão. Então, uma pessoa admirável, né? Mulher assistente social, né? Quanto desafio, né? Uau. E que conhece essa comunidade, né? Então, o trabalho que eu faço hoje há 16 anos, ela já fazia antes de mim. Ela atendeu a Zona Oeste antes de mim ali, né? Atendeu pelo CAIC. Então, assim, é uma mulher que conhece a Zona Oeste, que sabe dos índices de pobreza, de crianças e adolescentes envolvidos em tráfico de drogas,
né? Meninas envolvidas na prostituição infantil, né? Tenho certeza que ela sabe desses dados, né? O que eu espero? Olha, eu acho que eu espero de uma gestão, como propõe, né, o Partido dos Trabalhadores, a Darlene e toda a sua equipe, eu espero que a educação seja percebida com muita seriedade, né? Que a gente não termine o ano como a gente vem terminando, sem professor na rede municipal, né? De componentes curriculares, que a gente não comece o ano sem professores, que a gente não comece o ano sem monitores, né? Que a gente possa, de fato, garantir aquilo que é básico na educação, né? Que é professor em sala de aula, né? Estudante com monitor, né? E a acessibilidade, né? Para a inclusão acontecer, né? Para além disso, eu espero outras coisas. Eu sei que tu disse que foi breve, mas bem rapidinho, só mais uma pauta, né? Sim. Eu acho que a questão do urbano é importante, né? A Zona Oeste, a gente atende no CAIC em torno de 600 crianças e adolescentes. E dia de chuva eles não vão à aula. Isso. Sabe por que dia de chuva eles não vão à aula? Porque chove dentro da casa deles, porque enche a casa deles de água, porque não tem uniforme para dar para todos, então às vezes eles não têm a roupa para poder trocar e ir para a escola porque está molhada, não deu para secar. Porque a rua está intransitável por causa do barro, né? Então, eu não gostaria, né, de nesses 4 próximos anos, né, e acho que muita gente não gostaria, né, de continuar vivendo essa situação, não só na Zona Oeste, mas na periferia, né. Hoje a gente tem a Zona Oeste que ainda sofre com essas questões, né, a Sandra estava falando da questão do lixo ali, mas também essas questões urbanas, né, quando chove, alaga tudo, né, fica tudo embarrado, o pessoal tem dificuldade de locomoção, tem comunidades aqui da Zona Oeste que têm dificuldade de acesso ao transporte público, é bom dizer, né, e eu conheço uma outra comunidade de pertinho, que é a comunidade lá do Stella Maris, vocês conhecem? Conheço. Gente, eu tive que fazer uma postagem no Facebook esses tempos, eu não sou de fazer isso, porque eu acho que eu gosto do olho a olho, mas eu fiquei tão indignada, né, porque uma conhecida minha saiu de lá com água no joelho, Sim, nos dias das chuvas, que eu fiquei pensando, não é possível que a gente ainda admita isso no meio urbano, dentro de uma cidade, né? Alagar de tal forma que as pessoas não consigam sair da sua comunidade. Lá não tem transporte público, não tem coleta de lixo, não tem luz, não tem água, e quando chove as pessoas saem com água pelo joelho, não é nem pela canela. Isso é a principal rua A. Então, eu espero que a gente tenha acesso à educação e dignidade para morar, né? Ao menos isso. Já que tu me disse que era para eu ser breve, ao menos isso. Tranquilo. eu não serei tão breve assim, talvez não. Tá, então- Eu vou Então, eu vou esticar Tá, então aqui. faz eu assim. vou burlar a técnica. Calma. Posso? Peraí, então, como não vai ser tão breve, eu Não, vou que não pedir tem aqui. intervalo. Ela tá me pedindo ali um tempinho de break. Eu vou pedir um tempinho de break. Daí a gente retorna. A gente retorna em seguidinho, eu dou a palavra. Vamos Será... ter que esticar esse programa. Com a gente não é papo a quilo, é papo a tonelada, Dani. E voltamos já aí com o Papo Aquilo, então, pessoal. Papo Aquilo, tema oficial. Meu Papo Aquilo, aperta o play, vem curtir o estilo. Dani B na cena, né, cultura e arte. Toda quarta-feira você faz parte. Aqui na Forg FM, das 14 às 15. A voz que ecoa, que nunca se omite. Convida artistas, a troca é real. Bate-papo sincero, é original. Papo Aquilo, vem com a gente, cultura na mesa, papo consciente, batida do trap, o flow é potente, arte e cultura de mente pra mente. Papo Aquilo, vem com a gente, cultura na mesa, papo consciente, batida do trap, o flow é potente, arte e cultura de mente pra mente. Vibe do som conecta geral, no Papo Aquilo o espaço é plural, vem na frequência, sente a batida, cultura em alto, sintoniza a vida. Papo Aquilo, vem com a gente, cultura na mesa, papo consciente, batida do trap, o flow é potente, arte e cultura de mente pra mente. Vem com a gente, cultura
cultura na mesa, papo consciente, latida do trap, o flow é potente, arte e cultura de mente pra mente. Dani B é a voz da cultura, toda quarta na Ford, a troca é pura, papo aquilo, esse é o tema, trap na batida, encerra o esquema. Papo aquilo, tema oficial. Meu papo aquilo, aperta o play, vem curtir o estilo. Dani B na cena, né, cultura e arte. Toda quarta-feira você faz parte. Aqui na Forg FM, das 14 às 15. A voz que ecoa, que nunca se omite. Convida artistas, a troca é real. Bate-papo sincero, é original. Papo aquilo, vem com a gente. Cultura na mesa, papo consciente. Latida do trap, o flow é potente. Arte e cultura de mente pra mente. Papo aquilo, vem com a gente. Cultura na mesa, papo consciente. Latida do trap, o flow é potente. Arte e cultura de mente pra mente. Vibe do som conecta geral, no papo aquilo, o espaço é plural. Vem na frequência, sente a batida, cultura em alto, sintoniza a vida. Papo aquilo, vem com a gente, cultura na mesa, papo consciente, latida do trap, o flow é potente, arte e cultura de mente pra mente. Vem com a gente, cultura na mesa, papo consciente, latida do trap, o flow é potente, arte e cultura de mente pra mente. Dani B é a voz da cultura, toda quarta na Ford. A troca é pura, papo aquilo, esse é o tema, trap na batida. Volta aí com o Papo Aquilo, podcast diretamente aqui da Furg FM, do dia 16/10/2024, 22 graus aqui no estúdio, um pouco quente, eu sempre acalorado, mas tá quente, né? Então, eu queria aqui dar um presentinho para nossa convidada, a Fernanda, que é uma lembrancinha singela do Papo Aquilo, tá? Um chaveirinho, Obrigada. que é uma cortesia da Cegonha, personalizados ali na Castelo, na rua principal, na rua S, número 122. Ela trabalha também com enxovais, roupas, acessórios, produtos, canecas personalizadas. Quem mora aqui perto, nessa redondeza, precisar desse tipo de trabalho, vá ali. Profissionalismo, pontualidade na entrega, é tudo ali na Cegonha, personalizado. Já vou pegar o contato da Cegonha, obrigada. Vou completar que ela faz camisetas também. Ela trabalha muito bem, a Amandinha, o nome da moça. Amanda, né? Amanda. Isso aí. Vamos fazer uma troca de presentes, olha só. E eu e a Fernanda, vamos deixar uma coisa para você. Uou. Mês das crianças, não é? Então, vou deixar Joãozinho e Mariazinha para você. Joãozinho Mariazinha. Tá? Isso aqui é um trabalho da Adriana da Silva Ferreira. Dá de Tá. enxergar aí, olha. É. Legal? É da Adriana da Silva Show de Ferreira. bola. Ela é quilombola, é da Associação Quilombola Coxilha Negra de São Lourenço do Sul. E ela já fez umas quantas vezes, né, esses trabalhinhos para mim, esse artesanato. E a Adriana é uma pessoa muito querida, muito comprometida com as questões de quilombolas, né? E sempre que posso eu pego algum trabalho dela. Em nome do Papo Aquilo, eu quero agradecer aqui. Tá, mas para aí um pouquinho. É Dia das Crianças, é o mês tem das docinhos. crianças. Vou Vamos fazer deixar, uma mesa vou de deixar os pirulitos aqui para as crianças depois pegarem, foto. tá? Para vocês adoçarem a criança que existe em cada um de nós, tá? Aqui, ó. Muitas graças. Vou deixar aqui, tá? Adorei os presentinhos. E Vamos retornar nessa pergunta? Vamos. Vamos dar continuidade Vamos. para nós ocupar da melhor forma esse tempo que nos resta. E daí Então, a gente estava dando a opinião sobre o governo da nossa primeira mulher na administração pública do município. Isso. Com a Sandra ali agora. Então, eu te digo o seguinte, em primeiro lugar, a reivindicação aqui, programa de 2 horas, tá? Outra coisa é te dizer o seguinte, que a primeira coisa que eu espero é que deixem a prefeita governar, tá? É que deixem a prefeita exercer a sua função, que não atrapalhem. Nós temos uma Câmara com 21 vereadores, 3 mulheres, 1 homem negro, tá? E... Eu não vi a formação do governo dela, tem mulheres negras. Pois então, acho que ainda não saiu. Acho que ainda não saiu. E a gente pensa aqui no seguinte, né? Para que é uma coisa que está bem pública e bem aberta para todo mundo, né? Pensando o retrato da nossa, a fotografia da nossa Câmara de Vereadores, onde estão as mulheres? Por que mulher não vota em mulher? Porque se votassem mulheres, nós teríamos muito mais mulheres na Câmara, né? E é necessário que uma mulher seja assessorada por outras mulheres
para que troquem ideias e consigam organizar de uma forma melhor o município, né? Nós, mulheres dentro de casa, muitas vezes com pouco fazemos muito. Então, a gente sabe o que é administrar dentro de uma casa. Um município é uma casa, mas ele precisa que a pessoa que está à frente tenha liberdade de vez e voz e decisão, né? Acredito, como a Fernanda, que se precise muito nessa questão da educação, e a educação permeia todos os pontos, né? A educação passa, inclusive, por escutar o outro nas suas necessidades. A educação passa por nos dar mais oportunidades, vamos dizer assim, né, de sermos bem atendidos nos postos de saúde, de não faltar vagas nas escolas, de não faltar professores, né, que as pessoas que passarem concurso sejam nomeadas, e todas esse tipo de coisa, né? Muitas vezes uma mulher quer fazer isso, nossa primeira prefeita, com certeza vai querer, e ela vai, de alguma forma, ser impedida, né? Eu penso também num outro formato, mas isso seria uma outra conversa para 6 horas, um outro formato de administração, tá? Conjunta a que nós temos, porque todo mundo, o vereador ele não dá conta de tudo em todo o município. Entendeu? Ele não dá conta de tudo. Nas questões de decisão, a prefeita ela não dá conta de tudo se ela não tiver uma assessoria que faça uma convergência com a palavra e o pensamento dela, né? E muitas coisas vão ficar sem ser feitas, né, por diversas situações que atrapalham, né? Obras que já estavam defasadas, e aí várias outras coisas que caem sempre na pessoa que está atuando no momento, né? No caso, e como mulher, vai ser todo mundo para cima dela, e coisas que não serão da responsabilidade dela, porque já estavam defasadas, né? E, às vezes, consertar o erro dos outros é muito mais difícil do que fazer uma nova caminhada. Então, eu espero, sinceramente, que a Câmara de Vereadores deixe que ela governe. A partir daí, todas as coisas serão possíveis. Bom, eu vou dar minha opinião. Eu espero dela que ela dê uma olhada com muita sensibilidade lá para a minha área. Eu sou da zona rural, sou lá da Vila da Quinta, e a Vila da Quinta é um distrito que é bem jogado às traças. Não está faltando muita coisa, passa a eleição e volta a eleição e tal, e as coisas permanecem, os mesmos problemas de 20 anos ainda estão lá. Então, eu espero um olhar especial, com sensibilidade para a comunidade da Vila da Quinta do interior, toda aquela volta ali que precisa das ilhas ali. A gente está precisando de alguém que olhe para nós lá também. Bom, agora mudando de assunto, eu quero falar com a Fernanda sobre a diretoria do CAIC. Como é que ela chegou ali e os projetos que estão acontecendo ali, para a gente falar também da Feira Literária, a FLIC, né, que temos aqui a Sandra Lee, nessa edição de 2024, como patrona. Isso mesmo. Queria que tu falasse para nós sobre. Tá bem, vamos começar do início, então? Bora lá. Bueno, a direção do CAIC caiu no meu colo, assim, como uma surpresa, né? Uma grata surpresa. A gente nunca teve na história do nosso CAIC uma assistente social como diretora ali, né? Não que não pudesse. Chegou a dar aula ali ou fosse já direto para... Não. Eu sou concursada como técnica administrativa em educação, assistente social. Sim. Né? Então, entrei para atender a comunidade como assistente social, né? Tá. Entretanto, nunca houve, né, nenhuma assistente social na história do CAIC como diretora, e isso não quer dizer que não possa acontecer, porque ali é um centro de atenção integral à criança e adolescente, onde quem assume a direção ali assume a administração sobre a escola, sobre a área da saúde e sobre as ações comunitárias que são realizadas a partir dos projetos de extensão, né? Eu digo que o serviço social ele não fica atrás, né, na sua formação para dar conta, né, desse desafio
pela nossa formação, que é uma formação, né, que nos exige habilidade para trabalhar com a implementação, planejamento de política social pública, né? Mas, de qualquer maneira, foi um grande desafio, né, que eu aceitei pelo carinho que tem pelo espaço, né? Eu já estou ali há 16 anos, né? Conheço aquela comunidade, né? Fiz inúmeras visitas domiciliares, atendi inúmeras famílias. Até essa questão do tempo que a pessoa fica no cargo, eu acho interessante que a pessoa tenha um pouquinho mais de tempo, porque geralmente as coisas têm 2, 4 anos. Fechando agora a minha gestão, porque tu vai, né, para conhecer anos. uma comunidade, entender a problemática que acontece naquilo dali, naquela região, precisa de tempo, né? Precisa de tempo. Entender as pessoas como a parte humana também. São coisas diferentes, né, Dani? Mesmo Sim. que eu tenha a experiência ali como assistente social, são coisas diferentes. Depois tu estar na gestão é um outro olhar, né? Um outro compromisso, né? Para além do atendimento pontual ali às famílias na relação com a rede de proteção, né? Então, um outro olhar, a gente precisa de fato de tempo, né? A nossa gestão está finalizando agora, né? Nos seus 4 anos, né? Mas eu sou muito grata, né? De ter recebido esse convite e também, né, feliz por ter aceito, porque acho que estou ali fazendo o meu compromisso com aquela comunidade, né? Claro. Claro que, como todo mundo, né, como todos aqueles que fazem gestão, né, que nem eu estava dizendo a Sandra ali, né, a gente não faz gestão sozinhos, né? Nós fizemos gestão num coletivo, né? Ali tem um convênio entre universidade e prefeitura, ou seja, a gente depende, né, em certa medida da prefeitura, em certa medida da universidade, né? Hoje a gente ainda estava olhando, né, os nossos investimentos, que eu já estou fazendo o relatório final de gestão, né, olhando os nossos investimentos assim nos 4 últimos anos, né? E a FURG investiu ali no nosso CAIC mais de 3 milhões, né? Isso é pouco, muito? Não, isso é bom. Sim. Né? Para algumas áreas, eu acho que a gente precisa conquistar mais. Por exemplo, nos 2 últimos anos, a gente conquistou o edital de projetos de extensão específicos para o CAIC, né? Então, isso foi uma grande conquista ao longo do tempo, porque a gente institucionaliza, né, o investimento para a política de extensão no CAIC, né? Então, assegura. Então, isso é extremamente importante, né? Mas a gente tem 20 mil investidos. A gente precisa mais, a gente não consegue pagar bolsa, comprar material, né, para o trabalho de extensão, né, com este valor, né? Então, a gente precisa mais. Foi uma conquista? Claro que foi, mas a gente precisa, com o tempo, pensar no investimento maior, né? E o trabalho de extensão ali tem uma grande importância, porque é a universidade direto trabalhando com a comunidade e fazendo aquilo que é do seu compromisso, gerar impacto, gerar transformação na vida das pessoas. O conhecimento, né? Fazer a troca de conhecimento, né? Então, e gerar possibilidades, né? Transformações na vida das pessoas, né? Então, acho que a gente ainda precisa de mais investimento, mas temos um investimento considerável. E sempre digo que isso é de extrema importância e isso representa compromisso social e político da universidade, né? Uma coisa que eu estava vendo foi... Acho que foi hoje de manhã que eu vi um noticiário, estavam falando sobre evasão escolar, é um índice que saiu no país todo de muita evasão, um número elevado de evasão escolar. Ali acontece isso? Como tu vê essa questão aí da evasão escolar? Todos os estudiosos, né, da área da educação vêm escrevendo bastante sobre isso, principalmente depois do pós-pandemia, né, o chamado pós-pandemia, né? A gente vem com uma evasão tanto na educação básica, né, no nível superior, também na educação superior, também, né, a gente vem com uma evasão escolar assustadora, né? Queres falar? Desculpa. Não, até me veio uma pergunta. Não, assim, por exemplo, lidando com as crianças, com as pessoas que estão no âmbito escolar ali, que estão, né, será que isso não tem a ver com a tecnologia, com a questão do jovem, o adolescente, de agora ter esse contato com a tecnologia, que facilita muita coisa, não deixar com que ele pare dentro de uma sala de aula, alguma coisa Eu tenho assim? algumas hipóteses, Dani. Eu acho que a tecnologia ela influencia, mas eu acho que a gente também passou por um grande processo de aculturação para invalidar a educação formal. Exatamente. Né? Então, isso foi muito forte no nosso país há poucos anos atrás. Né?
Então, o que era o homeschool, né? Então, ou seja, a falta de legitimidade, né, das instituições de educação foi criada, né? Foi criada, foi disseminada, e isso foi um grande boicote, né? Vamos dizer, a educação pública, né? Acho que isso influenciou. A tecnologia influencia? Influencia, mas eu acho que a tecnologia ela vem nos desafiar como educadores, né? Bom, mudou o contexto, não dá mais só quadro e giz. A gente tem que pensar outras possibilidades, né? Vamos pensar juntos. Acho que a gente está num processo que a gente precisa se repensar dentro da área da educação. Qual é a metodologia? E como disse a Sandra, né, eu acho que a escuta ela é necessária nesse momento das famílias, das crianças, dos adolescentes, né, a observação, né, sobre o cotidiano deles, né, como que eles interagem melhor, né? Acho que a gente precisa de muitos estudos ainda nessa área, não simplesmente tacar um boicote para a tecnologia, né? Acho que não é só por aí. Mas aqui na Zona Oeste, bem rapidinho, né? Para terminar, vai lá, tranquilo. Papa tonelada aqui com a gente. Papa tonelada. Mas assim, bem rapidinho, aqui na Zona Oeste eu acho que tem uma especificidade, e isso me preocupa bastante, acho que é outro desafio aí para a gestão atual, né? O índice de crianças e adolescentes envolvidos no tráfico. A São João, saiu agora o último mapa, não sei se a gente pode chamar mapa da exclusão, da inclusão, né, do município. Eu estava na apresentação, né, foi ano passado, acho que saiu, e a nossa comunidade ali da São João é uma das comunidades de Rio Grande onde teve mais adolescentes envolvidos na questão do tráfico e que tiveram suas vidas ceifadas, foram mortos. Então, a questão do tráfico, né, corrompendo, né, crianças e adolescentes e famílias, eu acho que vem influenciando significativamente no processo de evasão. Então, mais uma vez, outro desafio aí ligado à questão das políticas sociais públicas do nosso município, né? Tá, agora me fala da FLIC, da Feira Literária do CAIC, que vai acontecer no dia... Então, a FLIC vai acontecer, né? A nossa festa literária do CAIC tem como patrona a Sandra, né? A gente fica muito honrado, foi muito legal quando a gente convidou a Sandra e a comunidade soube, né? O pessoal dizia lá na portaria, a Sandra é minha vizinha. Eu digo, a Sandra é tua vizinha e é uma artista, né? Digo, vai estar aqui junto conosco na FLIC. Então, tinha o prazer de ir mostrando para as pessoas, né, um pouco do trabalho da Sandra também ali na conversa direto com a comunidade. Então, a Sandra, nossa patrona, nos dando esse privilégio aí, né, de estar junto conosco, nos ajudou a organizar algumas atividades. E a FLIC vai durar do dia 19 ao dia 25. Então, começa neste sábado e vai até sexta-feira. Tem vários grupos envolvidos, né? A Sandra, nossa patrona, né? O pessoal do ILA está envolvido, do IE, do ISHE, né? O pessoal do Socializando a Leitura, vários outros projetos de extensão, além de toda a equipe que integra o nosso CAIC. E como nós chegamos na Sandra ali como patrona dessa festa, dessa grande feira literária? Foi um processo de votação, foi por merecimento, mas vocês, né, têm conhecimento do que ela significa, representa, e, né, chamaram ela para esse lugar, né, de patrona. Ou como é que foi esse processo para escolher? Já foi outra vez escolhido em outras edições, mulheres negras ou negros? Então, Há quantos anos tem a FLIC? Então, a FLIC tem há mais de 10 anos, né? Ao menos, né? Mas, assim, como é que foi o processo, né? A gente trabalha ali no CAIC, né, com o chamado colegiado gestor. Então, a gente tem reuniões semanais, né, com a equipe diretiva, que é a direção e mais 3 vice-direções, e a cada 15 dias, uma vez na semana, dependendo da necessidade, né, a gente se reúne toda a equipe, né, coordenadores pedagógicos, os técnicos que atuam ali, né, a equipe diretiva, né, direção, coordenação administrativa, então todo o povo, né, que trabalha ali direto na gestão. E a gente vem discutindo, a gente geralmente leva essas discussões para o colegiado gestor, né, onde a gente vai pensando nomes, e assim foi para a FLIC, né. Ano passado, a gente, acho que entrou num consenso aí, de buscar dar visibilidade, ou contribuir, né, para a visibilidade, né,
porque acho que esse movimento vem sendo feito e muito bem, né, no município já, mas assim contribuir para chamar as escritoras rio-grandinas, né? Então, ano passado a gente chamou a Ju A feira é para a Blazina. comunidade acadêmica e para a comunidade adjacente à universidade, aberta? A feira é principalmente para a nossa comunidade do CAIC. Quem é a nossa comunidade do CAIC? São os estudantes que são residentes da Zona Oeste, né? São os nossos estudantes, são as nossas famílias, são os nossos funcionários, né? Então, principalmente para a comunidade do CAIC, né? Então, são para essas pessoas. Outras pessoas podem participar, por exemplo, um estudante de letras quer participar? Não tem problema, pode participar, né? Em espaços que sejam abertos, né? Tem alguns que são específicos em sala de aula que acontecem, né? Mas também tem os espaços abertos, sarau, né? Dentre outros, teatro, né? Outras ações que vão sendo realizadas durante a FLIC, a gente também pode conversar se tiver tempo, né? Mas ano passado, então, foi a Ju Blazina, e esse ano a gente, então, chegou no nome da Sandra, né, que também é uma escritora da nossa cidade, uma mulher negra, militante, né, e residente na Zona Oeste, né, o que nos faz a gente ter, assim, um grande respeito, porque ela, hoje, como patrona da FLIC, representa a comunidade da Zona Oeste, que é para quem o CAIC existe. O CAIC existe para a comunidade da Zona Oeste. Então, ter a Sandra como patrona ali para nós é de extrema importância, né? Uma representação política, né? Uma representação da comunidade, escritora, uma mulher que vive dentro dessa comunidade, onde a gente planeja as nossas ações, né? Todos os dias. Então, para nós é um grande prazer assim poder ter o aceite da Sandra, né, para ser patrona da feira. E tu, Sandra, como que tu recebeu esse título, esse momento especial para a tua pessoa e para ti como artista também? Pois então, um dia eu recebi uma mensagem, né? Sandra Lee, a gente queria que tu participasse de uma reunião aqui, que a gente vai conversar sobre a FLIC. Eu? Por que eu? Não tinha a mínima ideia. Por que ela disse eu? assim, tá, mas não é... Não, mas não é a Sandra Lee que eu estou falando, né? Terça-feira, eu tinha um horário lá. Tá, eu vou. Aí, quando eu cheguei lá, elas me convidaram para se eu aceitava ser patrona, né? Eu fiquei olhando, tá, por que eu? Simples assim, por que eu, né? Mas fiquei muito honrada, assim, com o convite, achei interessante. E acho que esse tipo de convite precisa ser extensivo a outras pessoas, né, dentro das comunidades, porque nós temos artistas, muitas pessoas de grande representatividade na comunidade, que muitas vezes não são conhecidas, né? E eu achei muito interessante, não assim... Depois que eu pensando, não só para mim, eu achei interessante, olhando, aí tu começa a olhar toda a caminhada que tu faz de vida, né? Eu vim de uma comunidade de favela, de Porto Alegre, e tu faz toda uma caminhada, tu faz um vestibular no dia que tu estás completando 50 anos, tu vai caminhando, tu vais procurando o teu espaço, né? Eu sempre digo que um curso superior para mim significou toda vez que uma porta se fechou e toda vez que o desrespeito chegou, eu andava mais um degrau, né? Então, aí tu vai olhando, depois fiz um mestrado, agora no doutorado, aí tu olha para trás, poxa, tu és patrona de uma comunidade que também é favela. Eu acho isso um percurso muito interessante, sabe? Um percurso para que eu me desconstrua, enquanto várias coisas que a gente tem, né, vários preconceitos com relação até a gente mesmo, e pensar que nós, mulheres negras, para nós as coisas muitas vezes são muito difíceis, né? Isso já fala a Conceição Evaristo, as coisas acontecem muito mais tarde, porque nós caminhamos por outros vieses. A gente vai primeiro pelo viés da sobrevivência, da resiliência, para depois chegar ao viés, esse outro ponto, onde tu vai juntar tudo isso
e te constituir enquanto uma pessoa que fez alguma coisa pela vida, sabe? E é muito importante para mim isso, porque eu sempre digo que o que eu leio e estudo não é para mim, é para os meus filhos, para os meus netos, é para eles que eu quero deixar isso. Eu acho bonito. E eu quero te dar os parabéns. Obrigada. Eu acho que foi uma boa escolha, realmente. Também acho. Sabe, a escola e o pessoal que escolheu a Sandra. Eu ainda quero ver a Sandra como a primeira mulher negra na Feira do Livro, lá como patrona também, quebrando alguns... Opa! Eu quero ver ela lá um dia, se Deus quiser. Então, quero dar os parabéns mais uma vez para a Sandra ali, para vocês, né, que tiveram essa iniciativa. Quer fazer mais uma chamada do pessoal aí para a feira? É o momento. Meio que considerações quase que finais. Tá bem, então tá. Então a nossa festa literária, né, ela é especial, porque a gente também está completando 30 anos de CAIC nesse ano, né? Então, e a gente vem com um tema, a boniteza da nossa história construída por muitas mãos. Então, quantas gestões, quantas pessoas da comunidade, né, construíram um CAIC nesses 30 anos, né? Então, muita história para contar, muitas mãos, né, ergueram cada um dos tijolinhos ali do nosso CAIC, né, erguem todos os dias. Então, é um momento de festa literária, mas um momento também de festa, né, para comemorar esse trabalho coletivo que vem sendo realizado há tantos anos, né, com o investimento da universidade, com o investimento da prefeitura, né, com o investimento das nossas esperanças, né, na educação, no processo de educação, né. Então, tá todo mundo convidado, né? Começa sábado, dia 19, pela manhã, às 8h30. A gente vai ter um primeiro momento ali, né? De um café coletivo para os professores que eles merecem, né? Em função do dia do professor. Depois a gente vai ter uma apresentação, né, teatral, Esquenta Flick, né? Que é às 10h15. E a gente, então, começa no sábado e se estende durante toda a semana, né, com a participação da Hipocampus, né, também oficina de turbantes da Gabi, né, a presença da Paula Crem, né, que é a nossa patrona, fez a organização e os convites, né, a gente tem algumas atividades permanentes, né, troca solidária de livros, a presença da Hipocampus, exposição memórias e fotos e registros do CAIC, documentos e memórias de mulheres negras da cidade do Rio Grande, que está sendo organizado pela professora Belina Amaral, que também tem uma história, né, bonita aí de militância, tal como a sua família, né, com a Graça. Eu tive o prazer de conhecer a Graça no sindicato, também assistente social, né, uma mulher de luta. E vamos ter outras atividades aí, né, como o Sarau Literário, que vão ser atividades permanentes da FLIC, além das atividades que vão acontecer nas salas de aula, né. E tem uma atividade especial lá na quinta-feira, se eu não me engano. Deixa eu até conferir aqui. Mas na quinta-feira, às 16 horas, no dia 24, que é a inauguração da sala sensorial do CAIC. Então, acho que vai ser a primeira escola da rede municipal, né, com uma sala sensorial dentro da escola, né, para o acolhimento de crianças dentro do transtorno espectro autista ou outras crianças, né, que são atendidos pelo atendimento educacional especializado. Então, uma sala muito bonita, está sendo pintada, está com cheirinho de nova, com materiais inclusivos ali, né? Então, é um orgulho poder fazer parte aí desse processo. Show de bola. Muito, sabe, que seja benéfico para toda a comunidade acadêmica e adjacente ali que chega junto no CAIC, na festa. Quero agradecer a tua presença, tirar uma hora do teu tempo, que eu sei que é corrido, para vir aqui. Fico muito grato, muito obrigado mesmo. Sandra, uma consideração muito que rápida, porque estouramos o nosso horário. Finalizando aqui a tua participação. Finalizando? Tu sabe que eu gosto de reclamar, né? Então, que seja breve. Tá, programa de 2 horas. Solicitamos um programa de 2 horas, não só para nós, mas como para as outras pessoas. Agradecendo a participação, tá? O pedido de retorno de participação, agradecendo também ao convite da Fernanda, e que a gente tenha um movimento no CAIC bem bonito, que talvez depois a gente retorne aqui para contar. Me lembra da nossa playlist, quem é que vem no outro programa mesmo? Eu acho... Um cabeção.
Eu acho que é Evelyn, não é? A Emily? Emily. Emily, a cantora Emily. Emily vai estar no É, próximo programa aqui no Papo Emily. Aquilo, batendo Isso mesmo. um papo de peso aqui conosco. Porque Bom, falta. Às vezes falta. para mim também. Então, eu quero agradecer a presença das duas. Eu quero também divulgar aqui que semana que vem o projeto Comunidade em Foco do bairro Getúlio Vargas, que é preparação audiovisual iniciante lá com a nossa turma, vai retornar na quinta-feira que vem, da semana que vem, a partir das 4 horas, na sede do bairro lá. Para quem não conhece o projeto, aqui é a camisa do projeto. É iniciação audiovisual. Então a gente tira um pouco do conhecimento da universidade e leva para lá, que tem a coordenação do meu parceirão, o Marcelo Gobato, que é coordenador ali das artes. Estamos juntão lá e estamos voltando lá. Quero também dar os parabéns para a Thay, que está aqui, que ela é uma das representantes mulheres do movimento hip hop aqui na cidade, e estava também apresentando ali na Galeria Espaço em Comum uma exposição. Parabéns, Thay, muito legal o teu trabalho. Então, o Papo Aquilo de hoje foi esse. Eu agradeço a todos e até semana que vem com a Emily aqui no Papo Aquilo. Papo Aquilo, tema oficial. Meu Papo Aquilo, aperta o play, vem curtir o estilo. Dani B na cena, né, cultura e arte. Toda quarta-feira você faz parte. Aqui na Forg FM, das 14 às 15. A voz que ecoa, que nunca se omite. Convida artistas, a troca é real. Bate-papo sincero, é original. Papo Aquilo, vem com a gente, cultura na mesa, papo consciente, na tida do trap, o flow é